Olá, tudo bem? Você já imaginou poder bater um papo com um gestor que entregou 218% de rentabilidade nos últimos 2 anos em seu fundo de ações? Ou até mesmo mais de 400% desde o início desse fundo? Então eu tenho uma notícia espetacular para te passar. Juntamente com a Icatu Seguradora, conseguimos um espaço na agenda de Henrique Breda, que hoje, sem dúvida nenhuma, é, com muito, mas muita glória, ovacionado no mercado como o melhor gestor de ações do mercado, e o trouxemos aqui para a nossa cidade, em Novo Hamburgo, para uma palestra na Associação Comercial. Resolvemos registrar essas imagens para poder repassar ao nosso público que por alguma razão não pôde estar presente no nosso evento aqui, que contou com mais de 100 pessoas presencialmente. Então está registrado, tem muito, mas muito conhecimento entregue nessa palestra. Foi uma das palestras mais incríveis no sentido de simplificar o mercado de ações, porque investir em ações tem ainda muito preconceito no Brasil. Né? O brasileiro ainda entende o mercado de ações como sendo algo de muito risco, que pode ser jogo, é perigoso, e acaba não usando essa possibilidade, esse tipo de ativo como algo em alocar em suas carteiras de investimento. Pois o Breda desmistificou isso. Ele, de uma forma genial, trouxe uma visão clara de como funcionam os mercados, por que ciclos são importantes, onde estão as grandes oportunidades de ganhar muito dinheiro nesse mercado de bolsa, e de uma forma absolutamente simples. Você vai entender tudo. Então, recomendo demais, fico muito feliz em poder estar te oferecendo esse material. E nós aqui da Focalize e da Focus Investimentos estamos à sua disposição, caso queira um contato, precise de a nossa ajuda na questão de educacional. É só entrar em contato com a Focalize ou acessar o nosso site. E na parte de investimentos, a nossa empresa de agentes autônomos, que é a Focus Investimentos, que as informações estão logo aqui ao lado para que você possa consultar. Então, desfrute da palestra e aproveite, tem conteúdo de ouro nos próximos minutos que você ficar aqui com a gente. Até lá! Meu nome é Verônica, eu sou responsável pela área de relacionamento com o investidor da Alaska. Meu intuito aqui é bem rapidinho, é só para agradecer a todos vocês, principalmente a Icatu, que promoveu esse evento, com todos os parceiros. Para a gente é muito importante que vocês estejam aqui, tanto os assessores quanto os clientes, para conhecer realmente o que é a Alaska. A Alaska, ela tem hoje nós trabalhamos com 5 produtos, né? Um deles é o Alaska 70, que é distribuído pela Icatu, mas alguns dos nossos produtos a gente tem conhecimento que ele pode ser um produto muito agressivo e ao mesmo tempo um produto que anda retinho ali junto com o CDI. Mas nesse momento de agressividade, a gente sabe que não é todo mundo que está preparado para isso. Então, vocês estarem aqui e vocês conhecerem o fundo e a nossa estratégia, conhecerem principalmente a Alaska, é muito importante. O principal disso tudo é que vocês nos conheçam e comprem a Alaska, não a coluna da direita que mostra o resultado, que hoje realmente é muito expressivo e muito positivo. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês. Eu vou chamar o Breda, espero que vocês gostem da apresentação. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Estou vendo que a casa está cheia, o pessoal quer ganhar dinheiro mesmo, né? A ideia aqui, nossa, bolando essa apresentação, na verdade, ela começou quando um acionista de uma empresa, de uma construtora, que tem ações na Bolsa, se aproximou da gente e falou o seguinte: olha, eu queria começar a diversificar meus investimentos. Eu tenho a ação listada,
mas aquilo é uma coisa, e uma outra parte do meu patrimônio eu quero investir num fundo de ações. Só que eu não entendo nada de ação. Eu falei, mas como assim? O senhor tem uma empresa de capital aberto em bolsa, com ações. Como assim o senhor não entende nada de ações, né? Você entende mais do que muita gente. Eu falei, não, mas eu não entendo muito de bolsa. E você tem como montar uma apresentação para a gente? Aí, daí que surgiu essa apresentação. E aí, consultando material para montar essa apresentação, a gente vê que nas universidades a gente tem curso para tudo, né? Tem curso para médico, advogado, cabeleireiro, músico, e você não encontra curso de formação de gestores em ações, ou curso de formação de gestores em renda variável. Quer dizer, não é possível que alguém não tenha pensado, né, para montar isso. De fato, devem ter pensado e não devem ter conseguido montar. E quando a gente vai ver o que existe em literatura, tem ferramentas de valuation, de como você determinar o valor de uma companhia, existe contabilidade, existe economia, existe ferramentas. Mas colocando tudo isso junto e como fazer para ganhar dinheiro com ações, não tem. E aí, descascando um pouco mais como que o Luiz Alves pensa, como que a gente age, a gente chegou numa analogia que na verdade é simples, mas é justamente assim que a gente pensa. E isso aí esclareceu, convenceu o investidor, ele acabou investindo. Para a gente, bolsa de ações é um negócio cíclico. Não é sazonal, igual uma indústria de vestuário, você tem roupa de inverno, roupa de verão. Então não é algo que se repete dentro de um ano, mas ele é cíclico, ele demora, é como se fosse ciclo de minério, ciclo de aço, ciclo de commodities longas, onde você tem anos muito bons, ou com tendência muito boa, e anos muito ruins. Então talvez seja o negócio mais cíclico que existe, é o negócio de ações. Isso não quer dizer que não dá para você ganhar dinheiro quando o ciclo está ruim. Apenas é muito mais difícil. E não quer dizer que é certeza de ganho quando o mercado está bom, mas é muito mais fácil. Então a analogia que a gente faz é com um circuito de corrida. Você, como investidor, está tentando dar volta nesse ciclo da forma mais rápida possível, tentando tirar o maior proveito disso. E se a gente for parar para pensar que, por exemplo, a gente tem Interlagos. Então a gente tem aqui uma região extremamente difícil, onde você não tem que fazer, tira o pé do acelerador, contorna, cuidado para não rodar. E você, depois, quando você passa por essa última curva, você tem um período de reta extremamente favorável. Tem aqui um Wesley Day, para confundir, mas segue a vida num mercado bom, até que você, de novo, passa por um período muito ruim. Só que são voltas que demoram 7 anos, 8 anos, 9 anos, 5 anos. Quando a pessoa está muito tempo acostumada com essa região azul, quando ela entra aqui, ela não percebeu que piorou, que vai ficar extremamente difícil. Então ela está envolvida na memória que é algo bom, vai voltar, vai melhorar, o Brasil não é tão ruim assim. Quando ela se convence que o Brasil é muito ruim para se investir, já passou a fase ruim, vai começar a fase boa e a pessoa fica pessimista, pessimista, pessimista e deixa de ganhar dinheiro. Só que quem já passou por esse circuito aqui algumas centenas de vezes, sabe que quando passa por aqui, é a última curva. Então, a gente passou por aqui em janeiro de 2016. A gente já está avançando um pouquinho aqui nesse circuito. Só que a pessoa confunde bolsa, que talvez difícil achar alguma coisa mais de longo prazo do que bolsa, com notícias do dia a dia. Então, o Brasil está recuperando, a bolsa está recuperando. Quando a pista aqui começa a dobrar um pouquinho, começa a ter uma certa curvatura, Renata Lopretti no Jornal da Globo começa a falar da votação em segunda instância, que a Rosa Weber pode mudar de voto, a pessoa já começa a ficar apavorada e confunde notícias com fundamento. E aí a pessoa tira o pé totalmente. Quem já conhece como é que é isso aqui, não desacelera de jeito nenhum. E aqui, pensando nesse circuito,
foi que a gente montou o nosso primeiro produto. E isso deu origem aos outros fundos da Alaska. Lá em meados de 2015, quando a gente montou a gestora do jeito que ela está hoje, a gente tinha desistido de gestora aberta ao público, né? Então, o Luiz Alves estava tentando montar um time de ações desde 1984. O Ney, que não pôde estar aqui hoje, já tinha passado por tesouraria de banco, outras gestoras, trabalhou na Alemanha, trabalhou aqui. Eu já tinha passado por banco, outras gestoras, e sempre com a cabeça de vamos montar um fundo assim assado para vender. Para vender tem que ser um fundo assim, tá? Que compara com outros, senão fica muito fora da caixinha, ninguém vai entender. E aí toda vez que a gente olhava para fora para tentar entender a demanda e daí montar o fundo, dava errado. Porque a gente estava deformando uma demanda e a gente tentando se encaixar dentro. A gente falou assim, olha, esquece, cliente não dá para ter. No Brasil você tem que ser super-herói para tentar convencer alguém a investir para o longo prazo em ações. Então não dá, ia dar 25 pessoas, 30 no máximo, os parentes que confiam cegamente, não passa disso. E aí a gente falou, esquece, vamos montar um fundo para nós. Então não precisa seguir nenhuma regra clássica de mercado. Então a gente fez o seguinte, o fundo vai investir em ações, que é o que a gente sabe fazer. Para ele ser um FIA, ele e ter o benefício de não ter come-cota, de poder pagar um imposto menor, ele tem que ficar com no mínimo 67% comprado. Se ele baixar disso, a CVM aumenta, a alíquota tal. Então, no motor do nosso carro, para percorrer esse circuito todo, é ações. Só que o seguinte, aqui, um fundo de ações, ele deixa muito na mesa. Aqui, ele poderia ganhar muito mais dinheiro nesse período de reta. Você tem Dilma cai, não cai, né? O Brasil sendo visto como a próxima Venezuela. Dólar a 4,20, bolsa 39 mil pontos, juros longo 17, 18. Por que não comprar bolsa, vender dólar e vender juros? Antes porque não pode. Não, pode. A gente colocou no regulamento, pode, vamos fazer. E quando você chega aqui nessa fase bem ruim, por que não zerar ações, comprar dólar no fundo e até comprar juros? Quer dizer, você defende completamente o seu capital. Os fundos de ações não conseguem fazer isso. Então, o argumento contra é, seu fundo vai ficar muito diferente, as pessoas vão achar estranho, melhor não fazer. Mas a gente não quer cliente, então vamos fazer para nós. Esse aqui é o nosso jogo para a vida inteira. Então a gente colocou aqui, o fundo, né, pensando na analogia do carro, ele tem um turbo aqui, que na verdade são para as retas, quando a gente imagina que tem reta. Então pode vender juros, pode vender câmbio. O fundo está assim hoje, está nesse formato. O freio vai ser o seguinte, quando o Brasil tiver feito já as reformas, ou pelo menos as principais, a gente começar a ver superávit fiscal de novo, a gente começar a ver o Brasil virar investment grade de novo, e você viajar para fora do Brasil, o pessoal achar que o Brasil é o país, né, o seu presidente é o cara, a gente vai puxar o freio, porque a gente sabe o que vem na sequência. Combustível desse carro, na verdade é o dinheiro dentro do fundo, tem que ser muito combustível próprio. Por que isso? Hoje, a Alaska, mais ou menos grandes números, a gente está com 6 bilhões sob gestão. Isso está dividido em vários fundos. Então, tem fundo para qualificado, fundo para público geral, tem o fundo para fundação e agora com a Icatu até a legislação alargar até 70% em ações, o permitido, antes era 49%, a gente abriu com a Icatu e está nesse mesmo bolo. Esse capital todo tem que ser majoritariamente de sócios. Isso porque a gente não quer ficar dependendo de repente aqui, não tem nada acontecendo, só porque o Funaro está derrubando o Temer e o governo vai implodir, né? Aí o investidor fica nervoso, ele saca todo o dinheiro do fundo. E se a gente tivesse só dinheiro de investidores externos, pane seca no carro, acabou a gasolina, acabou a brincadeira. Então, fecha o fundo. Então, a gente não quer depender disso. Então,
quando o investidor quiser sacar, porque ele está nervoso com o Brasil, ele saca, ele troca, ele vai fazer outra coisa, o fundo continua. A duração da corrida e a equipe de pilotagem tem que ser pensado com cabeça de longo prazo. Então, a gente não consegue ter um gestor, uma pessoa que decide tudo sozinho o tempo todo. Porque, eventualmente, essa pessoa vai ter um problema familiar, ela vai ter algum problema de doença, vai ficar louca, vai começar a errar, alguma coisa vai acontecer. Então, você precisa ter pessoas com voz em volta para poder frear e para poder contrabalancear a opinião de uma pessoa só. Então, esse negócio de uma pessoa faz tudo sozinho, a gente não acredita. Só que é importante aqui, e isso não adianta os gestores, a Icatu, XP, Omaha, avisar vocês que é a questão de dosar o investimento. Então, investir em ações ou em renda variável é um processo contínuo e começa devagar. Você não sai de uma LCI, LCA e vai direto para a renda variável. Você não sai de uma renda fixa, um CDB e vai direto mexer com ações. A gente recomenda fazer de forma faseada e se começar muito devagarzinho. Porque a ideia é o seguinte, você acha o fundo legal, você acha que a rentabilidade é legal, bacana, te satisfaz, mas a rentabilidade passada, alguém te fala, olha, a volatilidade desse fundo é 30%. Isso aí, você não entendeu, bulhufas, o que quer dizer isso. Ah, não, mas é o desvio padrão da cota, não interessa. Nada substitui experimentar. Então, para não pular de uma vez dentro do fundo, a gente não gosta para não correr esse tipo de coisa aqui. Ó. Seguindo na analogia, a gente tem aqui o carro é o fundo, o gestor é o piloto, e aqui o cotista. Ó, já está nervosa. O cara não está dando a mínima, ela está sentindo volatilidade. O carro está inteiro, o cara está até com sono. Ela achou que era um sedã macio, né? Já está passando mal, coitado. Então você pode fechar aí que é, né? Coitada. Pode fechar aí. Aí então, qual foi o erro? Ela achou que ia ser legal. Ela entrou dentro do carro, o carro está em ordem. O gestor não está dando a mínima para o que está acontecendo no sacolejo ali, só que ela está passando mal. Então a pessoa começa a receber informativo de rentabilidade em casa. Menos 5, mais 8, menos 12, mais 3. Ele está vivendo só para aquilo. Está apavorado com o que está acontecendo. Então a gente sempre recomenda. Invista o mínimo possível de forma que não comprometa o seu emocional, porque isso aí é uma questão de treino. Seguindo aqui na analogia, se a gente pensar aqui nas estratégias de frenagem, tá? Quando que você reduz risco? Quando que você diminui sua exposição em renda variável ou qualquer outra coisa mais arriscada? Sempre antes da curva. Igualzinho carro de corrida, sempre antes. Sempre antes. Não adianta a hora que o dólar foi para 4,50, o Ciro Gomes ganhou, e ele falou, não vou fazer reforma nenhuma. Não adianta você mandar o dinheiro para os Estados Unidos, já foi. Ou você trava antes, ou você antevê o que vai acontecer e tome atitude antes, porque no meio da curva, não freie, não reduza risco, porque você vai capotar o carro. Não tem jeito, a curva passa. A curva passa. Só que se você toma atitude no meio dela, alguém do outro lado vai estar comprando de você. Alguém com um pouco mais de paciência. E a estratégia de aceleração, quando é que você adiciona risco, quem está passando por aqui pela milésima vez, sabe que essa curva aqui é a última. Então, lá no final de 2015, no Alasca, a gente foi para risco total ali. Ali não tinha nenhuma certeza de que Dilma cai, ou certeza de que a inflação será controlada, mas existe uma recuperação cíclica quando o Brasil bate os limites da ruindade mesmo. A gente erra em tudo, de preço, tudo que dá para errar. O Brasil ele entra numa rota de alta correção. Todas as vezes. Isso a gente vai mostrar.
E quando a gente passa aqui por vários períodos de reta, chega aqui numa determinada curva onde você fala, agora acabou. É a hora que você realmente desacelera o carro, porque agora vai começar tudo de ruim novamente. Então, a gente faz as reformas depois das crises e a gente gasta muito depois do Brasil consertado. Sempre foi assim. Ninguém vai me convencer de que a gente vai ser o contrário. Só que, na prática, teve uma pessoa que nos perguntou, faz uns 2, 3 dias, na semana passada, pessoal, agosto começou muito volátil, eu falei, julho foi bom, como que você acha que vai ser esse mês, rentabilidade? A gente falou, olha, a gente fez algumas contas bem complexas, eu não posso te abrir, mas o resultado é o seguinte, a gente vai dar alguma coisa entre menos 30% e mais 30%. Com 95% de grau de certeza. A pessoa falou, não adiantou nada, mas ações no curto prazo é isso. Não temos a menor noção do que vai acontecer. Só que em prazos maiores a gente já enxerga, a gente já consegue ter uma boa noção. Seguindo aqui a analogia com Fórmula 1, é mais ou menos isso. Então aqui você tem o Massa no Japão correndo. A visão no curto prazo é extremamente embaçada. Então os metros à frente você não enxerga, mas nem por isso ele tira o pé, porque ele conhece o circuito. Não sei se alguém já correu assim no capacete, é muito pior. Então, se ele estivesse correndo nesse circuito pela primeira vez, ele não estaria nessa velocidade. De jeito nenhum. Pode fechar. Então é mais ou menos isso. Então você está correndo ou com risco, no fundo, sem saber o que vai acontecer amanhã. Então isso é apavorante para os investidores, mas anda exatamente em paralelo, uma incerteza de curto prazo e um pouco mais de confiança no longo prazo. Só que mesmo na reta, não tem nada, o Brasil está recuperando, resultado de empresa está vindo, você tem lá uma gravação no subsolo do Jaburu, Lauro Jardim e tal, dá uma bagunçada feia no mercado, na cota, então isso aqui acontece, mas tem que ter um pouquinho de habilidade para consertar o carro, né? Então isso aqui, quem olha o Verstappen aqui, na hora que ele começa a rodar, fala assim, perdi tudo, perdi meu dinheiro. Calma que conserta, um pouco de paciência. Depois que passou ele riu. Mas quem está vendo aqui está desesperador, perdi o carro. Foi uma escorregada na cota, perdeu um pouco de tempo, mas passou. Eu não sei aqui quem era cotista do fundo antes do Wesley Day o ano passado, mas acho que deve ter sentido bem na pele isso. Então, quando a gente olha a reação dos investidores, né? Wesley Gate, o cara sabe, como é que vai vir a cota? O cara abre o e-mail, assim, morri. Apavora na hora e fala, perdi tudo, saca, pelo amor de Deus, saca que eu vou perder tudo. Então a reação geralmente é essa. Só que esse aqui é exatamente a escorregada, esse aqui é o ano de 2017. Então o fundo aqui começou todo mundo no zero, são vários fundos de ações, o fundo chegou a ficar com 40% aqui em abril, todo mundo se achando gênio. Aí vem um corretivo, presta atenção, um mês e meio andando de lado e de repente começam os ativos a andar de novo. Isso aqui é a mesma coisa, se você tivesse uma casa e você fosse paranoico, você, eu quero saber quanto que eu tenho de patrimônio todo dia. Então você tem uma casa que você pagou e você acha que vale R$1 milhão. Todo dia seria eu para o corretor e oferece sua casa. O corretor fala, não, hoje eu pago 1,20 milhão, hoje eu pago 980, 1,50 milhão. Aí você fala, não, aí você vai fazendo a cota da sua casa, você coloca numa cartolina no seu escritório, você vai fazendo a cota da sua casa. No dia posterior do Wesley, você liga para o corretor, o cara fala, cara, pago 600 mil e olha lá. Aí você fala, porra, perdi 40% do meu patrimônio. Você desenha a cota da sua casa caindo para 600 mil. É isso que o cara faz quando investe em ações. Só que você simplesmente faz o seguinte,
Não vou vender por 600 mil. Esse cara está apavorado, o cara é louco. Não vou vender minha casa por esse preço. Isso é o que ele está pedindo. Quem disse que eu vou vender? E aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, o cara volta a oferecer 1.100.000 na sua casa, você está feliz de novo. Mas no dia da cota da sua casa, você fala, não, não, resgata. Soca essa casa por 600 mil, não aguento mais perder dinheiro com essa casa. Então, assim, mas com fundo a pessoa tem esse comportamento, mas quando você pensa na casa, fica um negócio meio ridículo. E o que a gente percebe também é que, em prazos longos, mesmo as pessoas que estão ganhando dinheiro no fundo, ou ganhando dinheiro em outros veículos, vem uma cota muito negativa e o cara fica emotivo, o cara não aprende, né? Então a gente fala, não fica tão envolvido assim, senão você pode ser levado a tomar atitude errada. Então a gente fala, olha, cuidado para não ficar emocionalmente envolvido com o preço das coisas. Preço é uma coisa, valor é outra. E em prazos maiores, esse aqui é o fundo desde o início dele, aqui no mundo 12, aqui está o Joesley, aqui foi interessante porque sobrou umas 32, 33 pessoas no fundo, de 50, como diria o Neymar, só os parça que ficaram, 3 anos perdendo dinheiro com a gente, e aí depois estão felizes hoje, mas teve um pessoal aqui que tomou susto agora, e aí a gente teve aqui o VIX, né, o índice lá de volatilidade dos Estados Unidos, causando aqui uns 8, 12%. Agora a gente teve aqui greve dos caminhoneiros, o Trump, possibilidade de Ciro, Bolsonaro, ou qualquer coisa do gênero. Então a gente já teve algumas provações aqui. Grandes números, mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia das magnitudes. Aqui a gente teve, do início do fundo até 13 de fevereiro de 2013, 13 anos e meio, o fundo andou 43%, o Ibovespa 2,91%, e aqui nesse momento estava todo mundo se achando gênio. Aí vem o corretivo, 35 meses caindo, o fundo caiu 52%, o Ibovespa 35%, o CDI continua subindo. Aí do dia 21/1 de 2016 até hoje, o fundo 470, o Ibovespa 100, o CDI 29. Então, na média, mais ou menos, o total, o fundo andou 287, o Ibovespa 38, o CDI 91. Isso aqui, média ao ano, isso aqui dá mais uns 10, isso aqui dá 4, isso aqui dá uns 22. A gente acha que daqui para frente isso aqui começa a deixar de atrapalhar e começa a ajudar um pouco. Então, a gente pegou um período muito ruim aqui. Mas mesmo assim, entre fortes emoções, aí dá para ganhar algum dinheiro. E aí a gente começa a ver algumas coisas aí onde a gente teve dificuldade. Né? O que é bolsa? Bolsa é economia? Então, se a economia vai bem, a bolsa sobe. Né? Não adianta, não é. Não deu para colocar som aí, mas ia ficar uma gritaria aqui. 2 estudos que a gente pegou. Um estudo aqui que saiu na The Economist, né, de 1900 a 2013. Aqui a gente tem a barra vermelha, crescimento do PIB desses países, África do Sul, Nova Zelândia, Suíça, Inglaterra, e o quanto que cresceu os índices de ações no mesmo período. Correlação, visualmente aqui você vê que é negativa. Correlação 29% negativa. Então, até contrário, PIB subindo muito é ruim para a Bolsa. Aqui um outro estudo de 1900 a 2000, vários países, alguns diferentes. E aí você vê, correlação negativa em 27%, segunda metade do século foi zerada, separando em desenvolvido negativo e emergente zero. Então, quando você lê alguma coisa nos jornais, se a economia está melhorando, ou dado que a economia tal, então a bolsa, cuidado. Pode não ter nada a ver. Pode ser uma sorte de estar andando junto, poderá andar ao contrário, ou pode ser nada com nada. Então, fazer uma inferência sobre economia e bolsa não acaba funcionando muito bem. Caso contrário, talvez os top economistas do Brasil aí, que estão assessorando os candidatos, estavam fazendo gestão de fundo de ação. Não é tão simples assim. Se não é PIB, o que é cada uma das ações isoladamente? Isoladamente, é simplesmente o quanto que ela gera de lucro.
tem nada muito além disso. É o mais simples de tudo. Então, se aqui a gente olhar Magazine Luiza, de 2013 até hoje, a linha branca, nos gráficos, ele é o lucro líquido por ação dos últimos 12 meses. Então, ninguém está fazendo nenhuma projeção, ninguém precisa adivinhar nada. O que aconteceu com o lucro líquido dos últimos 12 meses? Aí você vê que o preço da ação, a linha laranja, acompanha o lucro líquido dos últimos 12 meses. Aqui a Vale, acompanhando. Aqui Petrobras. Aqui BR Foods. O pessoal fica espantado porque a BR Foods caiu tanto. É só ver o que aconteceu com o lucro dela. Se olhar aqui, ações americanas também, não é nenhuma particularidade brasileira. Essa daqui é a Johnson Johnson. Acompanha. Essa aqui é a Visa, um reloginho. Essa daqui é o JP Morgan. E esse daqui é a Time Warner, desde 2003. E o curioso, e é aqui onde os investidores começam a se enrolar. E aqui onde o pessoal começa a perder dinheiro ou se envolver emocionalmente. Essa correçãozinha aqui de Magazine foi o medo da Amazon no Brasil. A ação saiu de 87 para 50 reais. Perdeu mais ou menos uns 48%. Aí parece quermesse, né? Aquele negócio, aquela quadrilha, né? Fala assim, a ponte quebrou, é mentira. Aí, não, a Amazon não fez nada. Lucro por ação continuou subindo. Aí o mercado resolveu, falou, não foi nada, foi só um susto, de 50, agora está 140. Então, só que quando cai 45%, uma ação, o cara olha e fala assim, tem alguma coisa aí. Não, certeza. Não está caindo tudo isso por nada. Tem alguma coisa, tem um rato morto, não é possível. Zero esse negócio. A Amazon vai quebrar a Magazine. Olha quanto está caindo. Na verdade, está caindo porque todo mundo está com medo da sombra. Na verdade, aqui não está acontecendo nada. É incomparável. Só que o mercado, depois de um tempo, corrige. Então, assim, se quer tentar entender o que vai acontecer com uma determinada ação, procure entender o que vai acontecer com aquela empresa. Não é a votação do STF, não é o que o William Vac está comentando no YouTube, não tem nada disso. E aí a gente começa a ver algumas coisas. Então, e aí é importante um outro detalhe. Quando você vai ver teoria de grupos, o grupo, você não entende um grupo quando você estuda isoladamente cada componente do grupo. Então, se a gente fosse aqui uma torcida organizada num estádio, a gente ia ter um comportamento totalmente diferente do individualizado. A gente ia ficar louco dentro do estádio. E aqui é tudo racional. Se você quer tentar entender o comportamento do mercado como um todo, ele não é você olhar isoladamente cada uma das companhias. Ele é um bicho diferente. É igual manada, mesma coisa. E se você olhar o Ibovespa, a linha branca, aqui a gente está em dólar para deixar na mesma moeda, e o S&P, o índice americano, a gente é um bicho bem diferente. Então a gente não é... A bolsa aqui anda conforme o PIB americano, ou conforme o S&P. Não tem relação alguma. Tem aqui, parece que andou um pouquinho junto. Aqui fez um X, aqui a bolsa só caiu. Né? Aqui o S&P só subiu. Não tem relação alguma. Se não é o PIB, não tem relação nenhuma com o PIB. Se não é bolsa americana, o que fez o Ibovespa subir 40 vezes em dólar de 85, quando esse cara assumiu, até hoje? Só pode ter sido a competência desses caras aqui, né? Competência e honestidade desses caras. E aqui a gente começa a ver algumas coisas, né? Esse cara aqui não ficou muito tempo, caiu. Esse cara aqui montou uma equipe econômica, ele nem sabe como que aquela equipe se formou direito. Primeira metade daqui foi muito bom, segunda foi péssima. Esse cara aqui tem uma sorte danada. Essa aqui estourou no colo dela commodity. Esse daqui está tentando não cair até agora. E esse cara fez os maiores desastres de pacotes econômicos, mas foi na gestão dele que a Bolsa deu a maior porrada desse pessoal todo. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo que não é político, não é PIB,
E não é bolsa americana, é alguma outra coisa. E aí aqui a gente começa a entender. Esse daqui é um índice de commodities, o CRB, desde 91 aqui. E a linha branca é a Bolsa Brasileira em dólares. Tudo em dólar para não ter nenhuma distorção. Agora sim começa a fazer um pouco de sentido. E se a gente pegar o Ibovespa, o índice da Bovespa, e tirar as empresas de commodities, deixar só banco, consumo, telecom, a empresa de energia elétrica, o índice fica exatamente igual ao índice de commodities. Aí você pode pensar o seguinte, mas commodities é importante para o Brasil, então se a safra de soja é muito forte, o Banco Itaú ganha dinheiro, então por isso que acompanha. Mais ou menos, commodities no Brasil é 6,4% do PIB. Não é tão importante assim. Então, commodities no PIB não é importante, e se você desenhar um índice sem commodities, dá aderência à cesta de commodities. Então tem alguma coisa esquisita aí. Quando você começa a ver o que acontece na prática, é como se fosse o seguinte. Então, o cara aqui é a Hering, o Brasil está mal, está em crise, ele não vende nenhuma camiseta. Ele chega para o Iguatemi e fala, então, o aluguel desse mês não vai rolar, não tenho como te pagar. Iguatemi chega para a concessionária distribuidora de energia elétrica e fala, então, pode desligar as escadas rolantes, vou ficar aqui tudo escuro, mas energia não vai dar para eu pagar. A empresa chega para o Itaú e fala, sabe aquele empréstimo? Não vai rolar, não vou pagar. O Itaú chega para o bancário e demite. O bancário chega para a Casa Bahia e fala, aquele carnê lá, esquece, se quiser vai buscar batedeira em casa, eu não vou pagar. E aí vai. Aí quando chega lá no último, ele é a Vale, não tem nada a ver com a história, está nem aí com o Brasil, a única coisa que ele faz é produzir aqui. O dólar explodiu, o real está barato pra caramba. Ele fala, quer saber? Pode expandir Carajás. Meu payback aqui é 3 meses, pode colocar mais caminhão aí, vamos mandar mais minério para a China, porque o meu retorno sobre o capital adicional investido é infinito. Ele vai lá, ele contrata uns caminhões Mercedes, a Mercedes recebe um cheque, paga o que devia para a Randon, contrata uns chassis a mais, o Randon vai lá e contrata um pessoal de Caxias, o cara recebe o primeiro salário, paga o que devia para o carnê das Casas Bahia, a Casas Bahia paga o que devia para o shopping, e ele reacendeu a economia inteira. Com R$1 a mais dele, que circulou 10, 15, 20 vezes, ele reacendeu a economia inteira. Então ele foi o motor de arranque do Brasil, mesmo tendo pouca relevância no PIB. Então, daí aqui a importância e a relação que a gente tem com commodities. Então, tem que entender um pouco de commodities. E aí, um dado curioso. A gente escuta muito o pessoal falando o seguinte, nada bate o CDI no longo prazo. Isso a gente escuta todas as vezes. Invista no CDI, nada bate o CDI no longo prazo. Aí fica. Né? Então, você fica com medo de sair do CDI. De 94 até agora, o CDI deu 5.000%, o Ibovespa 1.800%. Um detalhe, julho de 94 até agora não deu uma geração. Falar longo prazo é uma forçação de barra. Mas tudo bem, continuando. De 96 até aqui, quando foi criado o IBX, que é uma construção muito melhor que o Ibovespa, porque ele dá muito mais importância para o tamanho das empresas do que pela liquidez e a especulação das empresas, já mudou de figura. É 2.900% contra um CDI de 2.500. Só que quem quer falar de longo prazo mesmo tem que ser longo. Longo prazo, desde a criação do Ibovespa até hoje, e aqui teve várias moedas, a gente corrigiu os valores tudo por IGPDI. O Ibovespa deu mais ou menos 24, 25 vezes o que deu a inflação. Então, por isso que você escuta os velhinhos bilionários de bolsa. Isso aqui faz milagre. Renda fixa, de 1980, criação do CDI para cá, e de 80 para trás é o overnight, o cara mal dobrou, mal deu 2 vezes a inflação.
Por quê? Teve esse período aqui muito anômalo, de juro real negativo no Brasil, mas também teve esse período aqui muito forçado de juros de 30, 35, 40, 45% no CDI. Então a gente não acredita que nem isso vá se repetir, pelo menos com um relativo grau de certeza, e nem isso. Então, mesmo existindo esses dois períodos muito esquisitos aqui para renda fixa, a, a Bolsa manteve aqui a sua trajetória de retorno de mais ou menos de GPDI mais 7 ao ano, por mais de meio século. Só que se GPDI mais 7 é mais ou menos equivalente a um IPCA mais 8 ou 9, o GPDI ele é mais forte que o IPCA. Então, se o CDI é tão forte assim, se ele é tão poderoso, por que a gente não escuta com frequência, pelo menos um exemplo, uma capa de revista, alguém dando entrevista e falando, o bilionário do CDI? O cara que construiu fortuna no renda fixa. Não existe. Nunca ouvi. Agora, a gente conhece empresas, bancos, que fazem fortuna captando no CDI. Pegando dinheiro das pessoas e pagando o CDI para elas. E tem outro dado importante. Se você vai construir patrimônio a longo prazo, ou você olha os exemplos de construção de patrimônio, você vai achar pessoal que investiu em fazenda, em imóvel, em empresa de capital fechado, em ações. São negócios produtivos. Renda fixa, você dá uma estacionada. Eu vendi minha empresa, recebi uma liquidez, para um pouco. Mas daqui você não constrói mais. Você pode até preservar, mas daqui você não constrói mais. Você quer construir, você vai ter que sair dali para ir para outro lugar. Então, isso é um dado importante e as pessoas enaltecem demais o CDI. Acho que o Luiz Alves não sabe comprar um CDB, não tem ideia. Sempre foi ações. Então, bolsa no Brasil não é tão ruim assim não, pelo contrário. Esse daqui, depois, quem quiser ter um pouco mais de curiosidade, isso está mais relacionado ao nosso Alasca 70. Quando a gente começou a conversar com a Icatu, no final de 2017, a ideia era montar um fundo de previdência, Alasca e tal. E aí, a limitação da legislação era 49% em ações. E a gente falou, 49% em ações, não dá para ser 100%, porque previdência é aposentadoria, é algo lá para frente. Não é o meu caixa para amanhã, meu caixa para o ano que vem. Então, 49% não fazia sentido para a gente, porque seria perda de tempo com os outros 51%. A gente sabe que não constrói nada. Então, aí ele falou assim, olha, mas talvez a legislação vai aumentar o ano que vem, para 70%. Falei, não dá para ser mais? Falei, não dá, 70% vai ser o limite disso. Então, a gente esperou abrir a nova janela, quer dizer, a legislação aumentou para 70%, e aí a gente montou o nosso Alasca 70%. Para não ter dúvidas, o fundo sempre fica com 70% em ações, sempre. Como a gente aprendeu, né, conversando com a Icatu, conversando com os parceiros, que na prática as pessoas, cada uma tem a sua previdência, cada um faz a sua alocação de portfólio, a gente gostaria que nós fôssemos vistos como um pedacinho da pizza em renda variável. Então a gente não vai ficar mudando a alocação. A gente não queria um fundo de previdência que ia ter pouca ação, muita ação e ficasse variando. Então a gente queria terceirizar para a pessoa a alocação dela. Então a gente sempre vai ter ações. Se ela quiser ter menos, ela tira e faz portabilidade para outro lugar. Se ela quiser ter mais, ela tira de algum outro lugar e vem para o nosso. Então a gente sempre fica com 70%. E a gente nos baseia no nosso fundo institucional, que não tem aqueles freios e aqueles aceleradores lá do Black original. Então esse foi um dos filhotes que a gente deu daquele fundo. Esse fundo ele é feito para as fundações, então não tem nada além de ações. Quem quiser se interessar depois, é só olhar o histórico desse fundo e multiplicar por 0,7. Ele é 70% desse fundo. Os outros 30% em renda fixa estão em CDI por enquanto, mas futuramente pode ter título público, NTNB e tal.
dado interessante também, se a gente começa a olhar aqui os períodos de alta e o que acontece com o investidor. Esse aqui foi o último período de alta, né? 2002 até 2008. Aqui, Lula assumindo, as pessoas achando que o Brasil ia desaparecer. Na época aqui, o Unibanco quase desapareceu com a Braskem e a Klabin, extremamente devedoras para o banco, em dólar. O dólar tinha disparado para 4, pesou no balanço do banco. E aí, o Palocci começou a fazer um belo trabalho de um cara super honesto lá de Ribeirão Preto, junto com o Lula. E aí o Brasil começou a recuperar. Subiu 46%, caiu 18%, Ibovespa subiu 40%, caiu 6%. Olha que deu essa andada de 90%. O investidor fala, olha, eu estou de saco cheio da minha renda fixa, está todo mundo ganhando dinheiro com ações, não está dando nem 1% ao mês. Pode investir, né? Pega esses fundos aqui, esses FIAs bons, ou uma carteira, compra Vale, Petro, quero investir em ações. O cara investe aqui, no que ele investiu, bolsa cai 27% na cara em 3 meses, só queda. Ele fala, meu, eu sou muito azarado, não é possível. Bolsa está subindo faz 2 anos, resolvi investir e caiu tudo isso. O Brasil vai entrar em crise de novo, parece que está vindo aí uma denúncia, um tal de mensalão, que está fazendo essa bolsa cair, Delúbio Soares aí foi preso, não sei o que lá. O cara resgata, fala, cai fora, foi erro meu, resgata. Prejuízo bom é prejuízo pequeno, acaba com isso. Ele resgatou, no que ele resgatou, a bolsa dá 50% de alta, 48%. Ele fala, não, estão de sacanagem, não é possível. Isso é roubalheira de banqueiro. Querem me pegar, não vou entrar dentro, não vou pular, não vou comprar. O Brasil está mal, Lula vai cair, vai dar confusão. Aí o tempo vai passando, cai 9, sobe 24, cai 17, e aí sobe 75%. A gente já está em 2006. Aí o cara fala, já está com a cabeça mais fria, o Brasil está bem, sendo elogiado no mundo, capa da Economist. Então, o Brasil está rumo a conseguir um grau de investimento. Lula não caiu, né? Está tudo em ordem, o superávit fiscal está robusto. Eu vou investir. Ele investe de novo, perde mais 21%. Ele fala, não, pelo amor de Deus, vou perder tudo. Chega, cai fora. Te chama de bandido, se você recomendou para ele fazer isso. E ele acaba integrando uma estatística muito triste. Na verdade, em mercados de alta, 75% das pessoas perdem dinheiro. Não é que elas ganham pouco, elas perdem dinheiro. Porque vai se envolvendo com a cota. Vai brigando com a rentabilidade, sem saber o que está acontecendo. Então, isso é, qual que é a única solução que a gente achou para isso? É dosar o tamanho. O único jeito, dosar o tamanho. Aqui, só reparando nas magnitudes. Isso daqui deu 800% de retorno. Um belo de uma rentabilidade. No meio do caminho, queda de 18, quase 20. Queda de 27. Hoje em dia isso aqui mata. A gente tem certeza que hoje em dia isso aqui mata. Queda de 17, queda de 21, 16 aqui e 18. Essa recuperação que a gente está tendo agora, que começou em janeiro de 2016, ela estava muito fraca em termos de correção. Então a gente teve aqui correção de 11, nada. Correção de 12, eleição do Trump, parecia que o mundo ia acabar. Não é nada. Aqui, 11% aqui na... Esse aqui foi o Wesley Day, também, não é nada. Aqui disparou lá o VIX nos Estados Unidos, né? O S&P deu uma correção forte, nada. 20%, morte, né? Morte, né? O Brasil agora vai virar Venezuela, vai ganhar um comunista, trade war, China, Estados Unidos, um caos, caminhoneiro parando, o Brasil vai implodir. Calma, né? O cara ficou envolvido emocionalmente de novo. Então começou a recuperar já um pouco aqui. Aqui na frente, aqui vai dar uma queda também de 30%, 25% e não é nada. Então, essas quedas fazem parte, todas as quedas, todas têm motivos altamente justificáveis para ela.
Mas queda por notícias não mudam nada. O problema é quando o ciclo inverte. E aqui um dado interessante que a gente não achou em nenhuma carta de nenhum gestor no Brasil, muito material sobre ciclos. E fora do Brasil é comum. Então a gente tem aqui o Howard Marks, da Oak Tree, que está falando mais recentemente no Brasil também. Ele é um dos caras que o Buffett gosta de ficar lendo. Ele fala, isso aqui são 3 cartas diferentes. Então ele fala que tudo é cíclico. Ciclos sempre prevalecem. Ignorar ciclo é extremamente perigoso. E as 2 regras dele a maioria das coisas vão se provar cíclicas, e as maiores oportunidades para ganho ou possibilidades de perda vêm quando você lembra que tudo é cíclico ou quando você esquece. Então, o Brasil vai virar Venezuela? Não, não vai. O Brasil vai virar Chile, Estados Unidos, rumo ao desenvolvimento? Não, não vai. Um pezinho na esquerda, né, um pezinho na direita, mas o Brasil, o corpo está sempre no centro, não tem jeito. E quando a gente olha o ciclo em dólar, fica muito evidente. Aqui 1965, de 65 a 71, 2.900%, é 29 vezes. Isso é ciclo. Não 15%, 20%, 30%, não muda nada. 29 vezes durante 6 anos, dividiu por 5 durante 12. Aqui no meio o Sarney assumiu. 15 vezes em 3 anos, muito rápido. Dividiu por 10 em 5. Esse foi o período mais forte da Bolsa Brasileira, 34 vezes em 6 anos. Aqui dividiu entre 5 e 6 de 97 a 2002. Aqui o período do Lula, 20 vezes. Aqui uma parte do Lula, outra da Dilma, queda de 80 e agora mais uma. Esse gráfico, para quem está um pouquinho mais familiarizado, ele está em logaritmo. Então significa que retas em gráfico logaritmos são taxas constantes de crescimento. Essa tendência de longo prazo aqui do Brasil é de 11% em dólar. Isso aqui deu 52.000% em dólar, em meio século. E os movimentos aqui, fica evidente que não depende de PIB. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o PIB brasileiro. Não dá para ler, mas eu falo aqui. De 71 a 83. 10,4, 11,3, 11,9, 14, 8,2, 5,2, 10,3, e aí vai. Média de 10%. Se a gente tivesse aqui em 1971, e aí eu falo o seguinte, ó, moçada, eu fui para 1983, acabei de voltar do futuro, e olha, o Brasil vai crescer 10% ao ano, o PIB. Está aqui, ó, certeza, eu vi. Vamos investir em ações ou não? O pessoal ia falar assim, vai fundo. Ia ser um desastre. Não tem relação alguma. Aqui, PIB de negativo, 5, negativo, subiu 15 vezes. Governo de direita que subiu, governo de direita que caiu. Governo de esquerda que subiu, governo de esquerda que caiu. Não tem PIB, não tem governo, não tem nada. É uma outra coisa que está acontecendo por detrás. Então, quando a gente vê, se o presidente tal ganhar, ou o outro presidente ganhar, o que muda? Que a gente não consegue. Todos os presidentes e regime militar, e mudança de moeda, e confisco, e plano econômico, cruzado, Bresser e tal, não conseguiram tirar o Ibovespa de dentro desse negócio aqui. E olha que não faltou criatividade para o Brasil. Brincando com números, longe de ser certeza ou de ser fato, mas brincando com números. A menor andada nossa aqui, correção para subida, 15 vezes, a maior, 34. Se a gente der aqui qualquer coisa entre 15 vezes e 30 vezes, nos próximos 4 a 6 anos, é qualquer coisa entre 135 a 270 mil pontos em dólar, porque a gente partiu de 9 mil aqui. Isso aqui em dólar. Se o dólar lá na frente, só brincando, for R$2, esse aqui é de 270 mil a 540 mil pontos em reais. É muita coisa.
E se acontecer, vai ser igual isso aqui, igualzinho esse, igualzinho esse, igualzinho esse. Caso ocorra, você vai olhar para trás e vai falar assim, perfeitamente normal. Toda vez ocorre isso. Só que nos fundos, a gente vai esperar até dar aquela triscadinha na curva ali em cima? Não, de jeito nenhum. Muito antes a gente já começa a reduzir risco, o pessoal começa a achar que o Brasil é exemplo de democracia no mundo, a gente já começa a ficar preocupado. O Brasil começa a gerar um baita de um superávit fiscal e sobra dinheiro, aí a gente começa a ficar nervoso. O pessoal pega dinheiro, monta um fundo soberano, aí a gente fica debaixo da mesa, escondido, zerado. Então, quanto mais otimista as pessoas ficarem, mais defensivo a gente vai ficar. E olhando, toda vez que era caos ou necessidades de reformas extremas, o Brasil faz. Então aqui, se a gente olhar 2002 aqui com o Lula, não sei se alguém lembra, mas em 2003 o Lula fez uma reforma da Previdência do setor público, que o Fernando Henrique não tinha conseguido fazer. O Fernando Henrique fez da CLT, ele fez do setor público, com apoio do PCdoB. E aí com uma certa oposição do PFL e do PSDB. O cara tirou o privilégio de servidor público aqui. Fez porque ele tinha convicção? Fez porque ele cantou isso na campanha que ele iria fazer? Ou fez porque tinha que fazer? Né? Fez porque tinha que fazer. Aqui, caos total também, 91. PC Farias, morto, Collor caindo, Elba para cá. Era uma Elba, né? Um carrinho. Então, assim, Itamar Franco assume, Itamar Franco tirando foto do carnaval, umas coisas de louco aquilo. Quando ele viu, estava formado uma equipe econômica que no Brasil nunca teve. O negócio se formou sozinho, nem sabe o que aconteceu. Aqui, em 83, e aí eu já tive que ler em livros, né, contar com o Luiz, mas tem um pessoal que lembra. 83 aqui, já teve uma maxi do Cruzeiro antes, e aqui foi a segunda tentativa. A moeda desvalorizou assim, em um dia 30%. Que é caos maior que isso, né? Então, aqui, 64, 65 foi o... Não sei se eu posso falar se é golpe ou se é regime militar, não sei o que lá, hoje está em... Mas aí teve o fechamento de congresso e tal. Aqui, em 71, não sei como é que era aqui em Porto Alegre, mas lá em São Paulo o pessoal dava de promoção ações na Praça da República, lá no centro, davam ações que tinham uns bônusinhos extras para as pessoas, caso elas abrissem conta em corretora. Parece familiar, né? Isso aí, pessoal. Se a gente olhar aqui, em 97, o pessoal de faculdade, que estava se formando na época que tinha telecom, né, a telecom estava bombando, o cara se formava aqui, tinha 4, 5, 6 ofertas de emprego. Aqui, não precisa nem falar, né? 2008 aqui, 76 ofertas em 2007. Então, o Brasil tem uma capacidade de fazer besteira aqui, conserta aqui, faz besteira aqui, conserta aqui, faz besteira, conserta. Estamos tentando consertar. E aí tem um detalhe, como que a gente faz para tentar identificar se a gente está nessa região aqui do gráfico, né? Está nessa fase onde tem muito mais por vir para cima do que para baixo, sem ficar desenhando o gráfico, né? Tem gente que fala, olha, para você saber se a bolsa está barata ou se está cara, você faz uma conta da bolsa. Quando o preço-lucro da bolsa está baixo, é porque está barato. Quando o preço-lucro da bolsa está alto, é porque está cara. Também não funciona. Porque muitas vezes, uma empresa no seu ponto mais barato não tem lucro algum. Pelo contrário, está com prejuízo. E quando a ação está no seu ponto mais caro, ela está com muito lucro, exageradamente lucro. Então, é um lucro que chega a ser insustentável. Aqui você tem a Vale mandando recorde de minério para a China com recorde de preço. Então, conta não é tão simples. Mas tem uns indicadores que a gente fala que as nossas equações de terceiro grau são esses aqui. São os mais simples, são os que mais funcionam.
Se o desemprego está alto, bolsa tende a estar barata. Quando o desemprego está baixo, a bolsa já tende a estar cara. Confiança de investidor, consumidor, empresário. Você conversa com o pessoal está com a moral baixa, preocupado, não sei, o cara está pisando em casquinha de ovo, bolsa está barata. Se o cara está extremamente confiante, bolsa cara. Você pergunta especificamente, fala, o que você acha do nível da bolsa? Acho que deu uma esticada, subiu, estou preocupado, não estou me sentindo bem, acho que andou muito, acho que vai ter uma correção, bolsa está barata. Se o cara não está preocupado, eu falo, não, compra tudo em bolsa, é a melhor coisa que você pode fazer, eu estou com tudo lá, bolsa já tende a estar cara. Crédito, se está escasso, você vai no Itaú, vai no Bradesco, tenta levantar a linha de crédito, o cara fala, volta outro dia, te dá uma senha, tem um monte de gente esperando para pedir dinheiro para o banco, fala, puta, a bolsa está barata. Se você chega lá, crédito é farto, pisou dentro do banco, o banco está te dando dinheiro, linha de financiamento, linha imobiliária, você tinha a Cirela com mais de 300 canteiros no Brasil, pegando dinheiro a rodo, bolsa está cara. Quantidade de IPOs, o normal é de 8 a 12 por ano, em anos fracos, o Brasil faz essa média. Quando é corriqueiro, um por semana, o tempo todo, bolsa tende a estar cara. Os empresários estão olhando o preço dos ativos congêneres e estão vendendo. Não tem nada melhor para ele fazer do que vender fatia das empresas dele. E aí, numa mesa de pôquer, né, quando você não descobre quem que é o pato é você, né? Quando você vê no IPO, você olha lá para a bolsa, a empresa está tocando sininho, caindo confete em cima dela, está comemorando, batendo palma, o CEO abraçando o CFO, o dono na fileira da frente, sorridente. Você vê lá no fundo os banqueiros estourando uma champanhe, 6, 7, 8% do valor da oferta em comissão. Aí você vai lá e compra. Então, alguém está pagando essa festa. E bem caro. E aí, uso da capacidade das indústrias, né? Se está ocioso, né, se tem 20, 30% de ociosidade, bolsa tende a estar barata. Se está todo mundo trabalhando em plena capacidade, terceiro turno, 104, 105% da capacidade nominal, bolsa está cara. O que está acontecendo dentro das empresas? Né? O dinheiro foi gerado pela operação, sobrou um dinheiro. O que o empresário faz? Se eles estão desalavancando, pré-pagando dívida, diminuindo a alavancagem da companhia, bolsa tende a estar barata. Pagando dividendo para o acionista que na crise teve que ficar colocando, bolsa está barata. Se estão fazendo capex, aquisição, expansão internacional, comprando outras firmas, bolsa tende a estar cara. E obviamente que isso aqui combina com crédito. Brasil no mundo, você vai numa conferência, vai falar com o investidor fora, o pessoal está discutindo o mundo, investimento, a hora que o pessoal descobre que você é brasileiro, o cara dá um passo para trás, acha que você é meio leproso, assim, não tem assunto com você. Né? O Brasil está barato. Se o pessoal descobre que você é brasileiro e junta uma galera em torno de você para perguntar, pô, seu presidente é o cara, o que vocês fizeram? Pô, animal o PIB de vocês, né? Parabéns, tal, tal, tal. Eu tenho posição no país de vocês. Já era. Futuro do Brasil. Se você para pensar assim, dá aquela sensação que vai ser um desastre. A bolsa está barata. Se você tem aquela pequena sensação de que a gente está rumo ao desenvolvimento, pô, finalmente, né? Investment grade, pô, bacana, o Brasil crescendo, sendo convidado para o Conselho da ONU, a bolsa já está cara. Commodities, a gente anda exatamente parecido com commodities, e aqui tem um detalhe importante. Preço de commodity, não adianta você comparar preço de commodity com moeda. Então, o petróleo está a $70. Não dá para você concluir nada. Porque moeda é um negócio manipulado ao longo do tempo. Ele é corroído por inflação e a commodity, quando você compara com a moeda, você está deixando de olhar os outros ativos. Então, a gente gosta de comparar ativo com ativo, commodity com outros ativos. Então, é a referência para saber se está caro ou barato. Proliferação de gênio. Se é os velhinhos de sempre, ninguém inventa nenhum outro gênio da bolsa, bolsa tende a estar barata.
É o Luiz Alves, é o Parisotto, é o Barsi, mais um ou outro aí. É esses. Se começa a aparecer um a cada esquina, assim, lá em 2007, você sacudiu uma árvore na Faria Lima, caía 2 ou 3 gênios de bolsa. Os caras capa da de revista o tempo todo. Isso aqui não existe. E esse aqui é o indicador econômico mais forte que a gente já viu até hoje. Primeira frase de um candidato para a vaga de estagiário ou analista. Se o cara fala, pô, quero aprender, bolsa barata. Se o cara chega, e aí, qual que será o bônus do meu primeiro ano? Aí você sabe que já foi. Já a bolsa está cara, não interessa a pontuação, está cara. E aí, aqui a gente começa a entrar um pouco em commodities. Commodity, a gente compara, gosta de comparar com o S&P. E se a gente olhasse commodities em relação ao Ibovespa, um dividido pelo outro, daria um negócio um pouquinho mais constante, porque anda junto. Quando a gente divide commodities pelo S&P, já fica um gráfico bem mais nervoso. Então, assim, só para colocar alguns pontos. Aqui, commodity muito barato e ou o S&P muito caro. Final da década de 60, começo da década de 70, a gente tinha aquelas empresas chamadas as Nifty 50s, que eram todas as 50 poderosas. Então você tinha General Motors, Ford, Xerox, que eram empresas indestrutíveis. Criaram um apelido para elas, a GE. Hoje o pessoal fala do Bezos, mas Jack Welch e GE foi muito mais do que a Amazon, já era uma referência global de gestão, de uma potência. Teve um filme melancólico saindo do Dow Jones agora. Então você tinha ações muito caras, aí barateou, teve um crash das ações, e o petróleo aqui explodiu, o primeiro choque do petróleo. Aqui você teve o segundo choque do petróleo, Saddam Hussein colocando fogo nos poços, na Guerra do Golfo. E aqui de novo o commodity ficou barato versus as ações ficaram caras. Curiosamente inventaram um apelido de novo. Aqui eram as .com, as .com. E aí você teve de novo o S&P barateando versus as commodities. O Brasil andou muito bem aqui nesse período. E aqui, bem nesse pontinho aqui, o ARC vendeu a GX. O cara vendeu bem, meu. E aí, depois que o ARC vendeu a GX, a Dilma assumiu, e o que aconteceu com as commodities. Não teve jeito. E aqui nesse ponto agora, inventaram um novo apelido para as ações americanas, um grupo de ações americanas. Não sei quem sabe quem que é o apelido. As FANGs, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Indestrutíveis, né? Aqui na década de 20, se a gente fosse voltar aqui para trás, também tinha as empresas, as Durable Goods. Quem assistiu o fundo lá do Leonardo DiCaprio, The Great Gatsby, sabe o que era o clima da década de 20. Então, isso daqui vai voltar para a média, porque tudo é cíclico. A gente aprendeu que tudo é cíclico. Subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou, vai subir de novo. Toda essa riqueza, todo esse acúmulo de caixa das maiores empresas do mundo vão virar alguma coisa. Se elas ficarem só em caixa, ela vai sendo comida ao longo do tempo por inflação, comida ao longo do tempo via imposto, e a hora que dá um sinalzinho verde de que o mundo não vai implodir, essas empresas começam a usar esse dinheiro para alguma coisa, e qualquer coisa vira commodity. Então, a empresa vai investir em novas plantas, aquisição, terreno, construção, commodity. Cimento, aço, ferro, celulose, petróleo. Se ela não quer investir em capacidade, ela quer distribuir via dividendo. Então, ela vai dar dinheiro para os acionistas. Então, é o acionista que vai construir. Vai comprar mais uma casa em Miami, mais um rancho lá no Texas, mais uma SUV, vai torrar dinheiro com petróleo, não tem jeito. Então, nessa reversão aqui, que a gente acredita muito mais que vai ser via apreciação do preço das commodities do que queda do S&P, o Brasil vai ser beneficiado fortemente. A gente anda junto com commodities. Quando a gente olha alguns outros dados, esse daqui, não sei quem está familiarizado, mas esse aqui é o índice, é o dólar no mundo, o dólar versus as principais moedas no mundo. Então a linha laranja, então dólar fraco, dólar forte, dólar fraco, dólar forte. E esse daqui é o índice de commodities. Então,
é exatamente espelhado. Como a gente acredita que commodities vão se apreciar, isso só ocorre com o dólar depreciando. Então, o dólar no mundo, a tendência, na nossa opinião, é de baixa. O que vai ajudar a jogar essa bolsa, a bolsa brasileira, em dólares para cima. Tanto o dólar caindo, quanto o commodity subindo. E aqui, por que o dólar está num pico recente de preço? Esse aqui é o dólar desde 70, a linha laranja. Então ele caiu aqui em 80, subiu aqui até 85, ocupou o Volcker, desabou aqui, subiu de novo em 2000, desabou em 2011, 10, e está subindo aqui de novo. A gente acha que ele começa a estacionar. Porque ele simplesmente está acompanhando essa linha branca. Essa linha branca é o PIB dos Estados Unidos em relação ao PIB do mundo. Então, o PIB dos Estados Unidos aqui, ele bateu 34% do PIB do mundo, caiu para 26%, subiu para 32%, caiu aqui para 21%, subiu para 24%, e agora vindo Índia e China, que não teve o tal do hard land, não teve nenhum crash lá, começa a tirar espaço dos Estados Unidos de novo. Os Estados Unidos perdendo relevância no mundo, o dólar começa a ceder também. E para entender onde que cada um dos países no mundo estão nos seus ciclos, né? Então, esse aqui é um ciclo livro-texto americano padrão de contração econômica, depressão, saindo da contração, vai para o zero, começa a crescer, superaquecimento e começa a desacelerar. E aqui você tem o Brasil, começando a sair de um biênio horroroso em 2016, 17, na verdade 15, 16, 17, muito ruim. A gente começa a ir em direção ao PIB perto de zero. A gente tem aqui o mundo, na média, se alguns países emergentes aqui para baixo, Europa começando a crescer um pouco, e Estados Unidos aqui querendo superaquecer. A gente só acha que os Estados Unidos não está nesse ponto aqui porque o setor financeiro ainda está muito desalavancado nos Estados Unidos. Então, você não escuta falar de problema em banco americano, tem alavancagem, ativo tóxico. E quando a gente soma todos os ativos dos bancos americanos e divide pelo patrimônio deles, a alavancagem dá bem baixa. Então, nos pontos mais críticos antes de 2008, isso batia 50 vezes o patrimônio. Hoje, nos Estados Unidos, isso é 14, mais ou menos, que é uma média, é um número bem baixo, se eu olhar os últimos 30 anos. Então, a gente acha antes dos Estados Unidos começar a desacelerar ou implodir, vai ter uma alavancagem no sistema financeiro de novo, que é a última gasolina que eles dão para o país tentar crescer, que é dar dinheiro, aumentar o crédito. Então, se essa ordem dos países não se altera no curto prazo, isso se mantém por muito tempo. Então, o Brasil fornece para a União Europeia, principal parceiro comercial, o Brasil fornece para a China, segundo parceiro comercial, o Brasil fornece para os Estados Unidos. A gente sempre vai depender desses caras. E sempre com uma certa distância no tempo. Então, na prática, o que a gente percebe é que o tempo vai passando e o ciclo é exatamente esse. E aí a gente começa a perceber algumas datas. Por exemplo, 2010, os Estados Unidos começou a ter aquela conversa de o teto, de endividamento público. Os Estados Unidos estavam com um PIB de 2%, desacelerando. 2010. Alguém lembra do PIB do Brasil em 2010? Quanto deu? 7,5. 2, 7,5. Então, peraí. A gente colocou 5,5% de PIB em cima dos Estados Unidos. Hoje isso é impensável. Ninguém consegue imaginar isso. Só que a deterioração dos Estados Unidos aqui em 2010 virou em 2011 o downgrade dos Estados Unidos. Eles perderam o AAA. Então estava osso lá nos Estados Unidos em 2011. Ninguém lembra, mas estava feio o negócio. E o Brasil aqui na boa. O dólar aqui 1,70, 2011. Só que o que vai acontecer com o Brasil no futuro é o que acontece com os Estados Unidos hoje. Então, toda essa crise americana aqui, 2010, 2011,
veio aparecer aqui, ó, né? O Brasil começou a afundar lá em 2013, 14, 15, e os Estados Unidos já estavam começando a sair da crise. Então, eles já estavam começando a pensar em aumentar juros lá na frente, e aí não tinha o que fazer. O Brasil ia continuar afundando no seu ciclo normal. E aí a gente começa a ver algumas outras coisas, né? Essa locomotiva aqui, americana, ela é por acaso, no nosso tempo aqui de vida, por acaso é os Estados Unidos. Mas não sei em quanto tempo, não sei nem se vai demorar 20, 30 anos, 10 anos, mas a gente vai ver a China retomar isso daí. Isso aqui é a história do mundo, a parcela do PIB do mundo desde o ano zero até hoje, tem que dar uma atualizada. Mas se a gente for ver, do ano zero até o ano 1800 e pouco, 1850, o mundo foi chinês e indiano. Nos últimos 2000 anos, durante 1850 anos, o PIB do mundo foi chinês e indiano. A China teve umas aventuras comunistas aqui com Mao Tse-tung, durante 100 e poucos anos não deu certo. Arrumaram a casa. Esse crescimento aqui da China hoje já está encontrando com os Estados Unidos aqui na frente. A Índia já inclinou aqui, já está crescendo mais do que a China. Não é de se surpreender com China e Índia num futuro de X anos, não sei quanto que é esse X, retomando a dianteira do mundo. Então, isso aqui só vai estar voltando para o que eles sempre foram. E se você conversa lá na China com o chinês, eles falam isso. A gente pescou um pouco, bobeamos. Mas a gente vai voltar o que sempre foi nosso, que é a liderança de PIB no mundo. Para quem está preocupado com China, alguns dados. Importação de petróleo da China, dados mensais. Estou vendo nenhuma desaceleração aí. Importação de celulose. Suzano e Fibra agradece. Importação de minério. Talvez esse aqui seja o primeiro a dar uma desacelerada, porque o primeiro você constrói, depois você come, aumenta a qualidade de vida, mas nenhum soluço. E aqui a gente começa a ver, subir juros nos Estados Unidos é ruim para a Bolsa Brasileira, né? A gente lê todo dia. Ele está discutindo com a Hillary aqui. Então, juro americana de 87 caiu aqui de 4% para 3%, bolsa em dólar caiu, nossa bolsa. Juro americano subiu de 3 para 6, bolsa subiu. Juro americano ficou meio bobo aqui, bolsa ficou boba. Ele caiu de 6,25 para 1, bolsa caiu. Juro americano subiu de 1 para 5,25, bolsa subiu. Bolsa desabou junto com juros. Juros ficou aqui perto de zero e a bolsa foi caindo. Só que os juros, na verdade, ele foi para negativo. Só que ele foi para negativo de outra forma. Via quantitative easing, via uma expansão monetária americana que não fizeram antes. Na verdade, é a mesma coisa não fazer o quantitative easing e começar a jogar juro americano mais ou menos para menos meio, menos 1, menos 1,5. E agora que o juro americano está subindo, a bolsa começou a subir. Se você, de repente o Brasil é um bicho à parte, totalmente apartado do resto do mundo, porque aqui tem commodity é receita para o Brasil, e para os Estados Unidos commodity é custo, talvez seja isso que esteja invertendo. Né? O subir juros nos Estados Unidos é ruim para a Bolsa no mundo? Também não. Então esse aqui é o MSCI Mundo. Esse é um grupo de ações, é o mundo inteiro, é muito maior que o S&P. Dá na mesma, né? Juro sobe, juro cai, bolsa cai. Acompanha perfeitamente. E eu não sei porque a gente lê todos os dias nos jornais, os juros nos Estados Unidos subir, vai ser uma catástrofe para o Brasil, porque o dinheiro volta para os Estados Unidos e aqui vai quebrar o Brasil, blá, blá, blá. Não acontece. E aí, isso é juros, mas a inflação
tenho certeza que a inflação subir nos Estados Unidos é ruim para o Brasil. A inflação é... Também não. Então, essa aqui é a inflação americana, né? Subiu aqui um pouquinho, subiu bolsa, desabou, subiu a inflação junto com a bolsa. Aqui, na crise de 2008, 2009, a inflação americana saiu de 5 para -1. A bolsa aqui desabou, voltou um pouquinho, a marolinha do Lula aqui, ó, fez a inflação subir também nos Estados Unidos. Caiu aqui a inflação junto com a bolsa. Aqui a inflação não mente, então não é controlada pelo governo. Então ela desabou mesmo, enquanto o juros ficou andando de lado. A inflação começou a subir, a bolsa começou a subir. Então nem inflação americana e nem juro americano subir é ruim. E, para finalizar aqui, isso aqui é inflação chinesa junto com a bolsa brasileira, então extremamente correlacionado. E por que existe ciclo? Se a gente olhar esse provérbio oriental, a gente explica tudo, né? Homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Traduzindo para o nosso mercado, nosso mundo, pessoas, empresas e governos responsáveis, eles criam os mercados de alta. São pessoas e empresas que não gastam mais do que gera, que economiza, que não faz besteira. Esses mercados de alta, esses bull markets, criam pessoas, empresas e governos irresponsáveis. Eles mimam os participantes do mercado. Eles faz as pessoas acreditarem que o dinheiro vem fácil. Esse pessoal irresponsável, né, pessoas, empresas e governos irresponsáveis, vão criar os mercados de queda. Vão investir mal, vão gastar mal, vão se endividar mais do que é o necessário e vai criar o corretivo. Esses bear markets, esses mercados de baixa, que vão forjar as pessoas, as empresas e os governos responsáveis novamente. Esse é um provérbio que a gente acabou de inventar. Isso. E tem um ponto importante aqui. Quando o investidor ele vai delegar seus investimentos para o consultor, ou ele vai delegar seus investimentos para a gestora, ele vai tomar essa decisão, ele vai ter ajuda, ele vai ter consultoria, alguém vai pegar na mão para tentar ajudar, só que a decisão, no último segundo, é uma decisão pessoal de vocês que vão ter que lidar com esse dilema entre entregar ou terceirizar isso para um profissional. E nessa hora, você vai lidar com essa situação aqui. Você está num beco sem saída. Você olha para baixo, você só vê o abismo. Risco para tudo quanto é lado. Não adianta voltar para trás. Você
depois que você tomou a decisão de investimento, você tem que anotar no caderno o seu racional, porque você vai esquecer de novo dali 6, 7 anos como é que foi. Então, é importante gravar. Então, assim, para investir em ações no Brasil, pensar no longo prazo, realmente tem que ser Indiana Jones. Então, obrigado. Obrigada, Breda, por essa palestra tão enriquecedora e a qual você conduziu de uma forma leve e com bom humor. Muito obrigada. Pessoal, agora nós vamos abrir para perguntas. Então, eu quero deixar vocês bem à vontade. Quem tiver compromisso, por favor, fique à vontade. E, nesse momento, nós estaremos chamando os meninos da Omarra e da Focus, o André e o Marcelos, por favor. Convido vocês a compor o palco com o Henrique Breda. E aí eu chamo também o Vitor para estar aqui comigo, até para vocês conhecerem. Por favor. O Vitor é o nosso gerente comercial da Icatu Seguros, o idealizador do encontro com gestores aqui no sul do país. E eu vou passar para o Vitor já fazer a primeira pergunta para o Breda, depois a gente passa para os meninos, e aí o Vitor vai com o microfone aqui no público para vocês estarem fazendo perguntas para o nosso gestor. Muito boa noite. Breda, analisando a sua palestra, parabéns primeiramente, vendo que o mercado trabalha em ciclos, os investimentos, os aportes no plano de previdência, você sugere o investidor fazer um aporte único ou fazer algumas TEDs durante o período de aplicação? Alô. Sempre a gente sugere espaçar, fazer aos poucos, em qualquer produto, em qualquer fundo. Porque, na verdade, como não são fundos que andam numa linhazinha contínua, CDI ou CDI mais alguma coisinha, tem volatilidade, seja o fundo de previdência, ou seja qualquer outro fundo nosso de ações, você fica muito no risco de aplicar tudo num dia ou depois de uma sequência muito boa do fundo. Então, você pode ter uma sequência muito forte do fundos, você investe e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para recuperar tudo aquilo de ruim que veio na sequência, porque por acaso, depois de uma sequência muito boa, você vai ter uma sequência negativa que vai torrar a paciência. Então, assim, se você vai fazendo faseadamente, você dilui esse risco ao longo do tempo. E você vai se acostumando a sempre ter uma reserva para ir comprando aos poucos. Então, quando cai, você fica pelo menos com sentimentos conflitantes. Porque você fala, eu estou perdendo um pouco do meu estoque, mas eu estou comprando também mais barato. E quando você faz de uma vez só, você fica vulnerável. Você passa a ser mais para torcedor do que investidor. Então, normalmente, a gente recomenda dividir. Muito obrigado. Tem alguma pergunta do público? Boa noite, Breda. Parabéns pela apresentação. A pergunta que eu te faço é, para transformar tudo isso que você apresentou para nós, na prática você tem que escolher ativos para os seus fundos. Esse processo de decisão de escolha de empresa, o quanto quanto tempo você demora? Você que trabalha já com um grupo de empresas que você conhece mais do que outras, como é que é esse processo? Quanto tempo ele demora? Empresa que você menos tempo demorou para começar a investir? Enfim, se você puder detalhar um pouquinho isso, agradeço. Tem empresas que a gente demorou 2 dias e tem empresas que a gente demorou mais de 1 ano. Exemplo recente, né? Então, um exemplo que a gente demorou 2 dias. Luiz Alves é investidor há muito tempo da Comgás. E a Comgás, ela gera muito caixa. Então, daria para ela distribuir quase 100% do lucro líquido em dividendos.
E aí, em 2014, 2015, a Comgás começou a reter, começou a pagar simplesmente o 25% obrigatório. E a gente não entendia. Por que está segurando todo esse caixa? Não vai fazer nenhum investimento adicional, não tem tudo isso de CAPEX para fazer, e a empresa começou a acumular caixa. E aí o pessoal da Comgás chamava o Luiz Alves para a reunião e falava assim, vamos trocar suas Comgás por Cosan, eu compro suas Comgás. E aí o Luiz voltava para o escritório e falava, se querem comprar, eu não vou vender. Se eles querem comprar, então porque é bom, então não vou vender. Então, mas segurando isso. E aí a empresa gerando caixa e retendo tudo que dava. E aí estava correndo uma história paralela da ALL, que tinha virado Rumo. Então tinha um balanço extremamente estressado na Rumo, dívida com o BNDES, algo impagável. E aí a gente não estava olhando. Eu tenho amigos que tinham ações desde a época da LL, mas não olhava. E aí a gente fez uma reunião com uma outra gestora, amiga nossa, conversando, trocando ideia de investimento. E aí eles falaram o que a gente tinha, né, perguntando. Aí de repente ele falou que, olha, minha maior posição é Rumo. Rumo? Eu estou lambendo ferida desde a época da LL, mas agora as coisas vão se consertar. Eu falei, mas como assim? Não, vai ter um aumento de capital, né, a família lá, a Cosan vai ter que aportar. A gente ficou com aquilo na cabeça. E aí, de fato, teve uma primeira tentativa de aumento de capital, a gente só olhando pelos jornais, e não deu certo. Aí a ação desabou. E a gente percebeu que aquela primeira tentativa de aumento de capital, a Cosan não se esforçou tanto para ela aportar. Ela queria fazer isso com dinheiro de terceiros. E aí iria ter um segundo aumento de capital. E um pouquinho antes do segundo aumento de capital, a Comgás pagou tudo que estava acumulado de caixa na forma de dividendos, deu um dividend yield na época de 40%, pingou lá uma bolada na conta do Luiz. Ele falou assim, não, se estão me pagando todo esse dinheiro, é porque eles vão fazer alguma coisa com esse dinheiro, eles estão fazendo porque são obrigados. E aí a gente viu que no momento em que se pagou esse dividendo da Comgás, coincidiria com um aumento de capital na Rumo. E aí a gente falou assim, vamos olhar essa Rumo. Porque se eles vão comprar, é porque vai ser num preço bom. E aí foram 2 dias de análise correndo da Rumo. Então a gente já conhecia o controlador, já fazer conta era um pouco mais fácil. E a gente decidiu, assim, em 48 horas, investir junto com a Cosan. E aí eles ficaram até bravos com a gente, porque a gente conseguiu comprar mais sobras do que a Cosan, e a gente comprou uma participação grande na Rumo. Então isso foi um negócio que demorou 2 dias, mas é uma história que você ficava acompanhando e tal. Um outro investimento que demorou muito tempo, mais de 1 ano, exemplo recente, foi a Petrobras. A Petrobras era um investimento para a gente que era vetado na época do governo anterior. Então a gente olhava, não dá para ser sócio daquele governo. Trocou o governo, trocou o presidente, continuou acompanhando, já não era tão vetado. Começamos a acompanhar os desdobramentos da Lava Jato, TCU. A gente começou a ver que, olha, está difícil o pessoal drenar Petrobras. A gente viu que a geração de caixa começou a vir. A gente entendeu que CAPEX adicional não teria, porque Comperge não dá para fazer outro. Passadena não dá para fazer outro. Abreu Lima também não dá. E as grandes plataformas já estavam começando a entrar em operação. Então, gastos adicionais iam ter. Foi ali que a gente resolveu, falou assim, vamos começar a olhar para investir. E a gente começou, fez conta, dava muito espaço, a gente começou a comprar aos poucos. Veio todo o fuzuê aí do Pedro Parentes, aí a gente acelerou o investimento. A gente namorou a ação 1 ano antes. Então, é um ato contínuo. A gente já tem um hall de empresas grande que a gente fica acompanhando. Por exemplo, estamos olhando o Ultrapar, caiu muito, ainda não investimos. A gente está olhando Cielo, caiu muito, a gente não investiu. Dessas que caíram muito, a gente já conhece há 5, 6 anos, a gente investiu, que é a Croton. Então, é sempre acompanhando. Então, alguns exemplos.
Oi, boa noite. Queria parabenizar pela ótima palestra, porque eu vim me perguntando aqui se nós, em que fase de circuito que a gente já está. Hoje deu para ficar claro que está na fase de aceleração de entrada numa reta. E a minha pergunta seria na outra ponta do colega aqui. O desinvestimento nas empresas. Vocês, né, como é que vocês trabalham isso? Atingir um preço-alvo, não tem mais perspectiva de crescer lucro? Queria que tu falasse o contrário, de que sai, como vocês analisam daí para desinvestir das empresas. Daí. O que a gente faz é o seguinte, a gente transforma a ação num bonde. É como se fosse uma debenture, um título de dívida. Então, o que ela tem de diferente de um bonde para uma ação? O bonde você sabe qual que é o cupom, né? Tantos por cento a cada 6 meses. Nas ações você tem que estimar a geração de caixa. Mas é a mesma coisa. Você paga um preço para ter um fluxo de caixa. Só que o bonde, ele paga o caixa para você. A ação, ela gera caixa, ela pode reter e reinvestir ou mandar para você via dividendo. Mas, em essência, é a mesma coisa. Então, é tudo igual. Quando você vai decidir comprar um bonde ou não, você olha 2 coisas. Você olha qual que é o preço que está na tela, que na verdade você olha o yield, e qual que é o mínimo que você requer para investir. Então, eu quero comprar um bonde do Itaú. Se estiver pagando um bonde do Itaú, pagando 15% em dólar, tem que comprar, né? Se estiver pagando 3% em dólar, talvez não. Mas você comprou a 15, aí caiu para 14 o yield. Você vende um pouquinho, só para diminuir. Caiu para 13, você diminui um pouco. Caiu para 10, você diminui. Voltou para 15, você compra de novo. Voltou para 9, você diminui. Voltou para 8, você começa a cortar a posição. Voltou para 4, você já tem quase nada. Caiu para 3, você zerou. Então a gente olha a TIR das empresas, a taxa interna de retorno, implícita da mesma forma. Só que é um pouco mais chato, porque você tem que ficar estimando o fluxo de caixa. Para estimar o fluxo de caixa, tem que ir lá ficar visitando a empresa, acompanhando o resultado, trimestral, conversa com o concorrente, conversa com o cliente, tenta entender o que está acontecendo. E no nosso caso, a gente está em 15 conselhos de empresas, né? Então, isso dá uma maior noção para a gente de como é que está o andamento do negócio, com a ordem está entrando, não está entrando. Isso, às vezes, dá ideia até para concorrentes. Então, a gente vai diminuindo conforme vai encarecendo. E vai aumentando conforme vai barateando. Só que uma ação ela é um ser vivo. Não tem jeito. Então ela pode piorar na sua mão sem o preço subir. Então o preço está parado, mas o que você imagina de fluxo de caixa está deteriorando. Então o cupom está caindo. Por um mesmo preço, o yield do bonde está caindo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente investiu em Magazine Luiza, se desse 100%, 150% do que a gente investiu, normalmente é tchau. Vendeu, vai para a próxima. Só que o que acontecia? A gente ia lá, voltava para casa e a geração de caixa era maior do que a gente imaginava. Então, vai lá no Excel, revisa a projeção de caixa para cima, o preço subiu e a TIR não caía. Então, mantém. Então, é um bonde com cupom variável. E é assim que a gente olha. E o de baixo a gente não gosta. Henrique, boa noite. Obrigado pela aula que tu deste aqui. Foi bem esclarecedor aí para todos, tenho certeza. E entender um pouco do comportamental, né, do investidor. Mas, na verdade, o que todo mundo veio aqui para ouvir, né, o que comprar, né? Quer saber o que comprar amanhã. Quais são, assim, algum elenco simples assim, das suas preferidas dentro da Bolsa? Esse aqui é o nosso time, ó, mudando de esporte. Por que a gente acha que é interessante ter um portfólio onde as ações reagem de forma diferente a estímulos diferentes? Então, só para voltar um pouquinho antes do porquê que você tem que ter um portfólio equilibrado entre atacantes e zagueiros, vamos falar assim. Se você olhar
um exemplo hipotético aqui. Você tem 2 ativos com correlação negativa. Tá? Isso pode ser o dólar e bolsa, uma ação de uma exportadora, uma ação de mercado interno. Então você tem, por exemplo, essa ação aqui, ó, ação A. Caiu 50%, subiu 100%. Caiu 50%, subiu 100%. No longo prazo, ela sempre volta para o preço dela. Divide por 2, dobra. Divide por 2, dobra. E aí você tem uma outra ação que faz o caminho inverso. Primeiro ela dobra, quando essa divide por 2. Depois ela cai, divide por 2, quando essa dobrou. E ela faz isso sucessivamente. Se você monta um fundo com essas 2 ações, uma Vale e uma Renner, por exemplo, uma exportadora, e vamos supor que essas ações não vão para lugar nenhum no longo prazo. Você coloca 50% em cada uma das ações no fundo, o fundo é uma porcaria, porque não vai para lugar nenhum, né, nesse exemplo. Só que se você fizer os rebalanceamentos, você ganha muito dinheiro. Então você coloca, por exemplo, 50 em cada uma, você tem 100. Na primeira rodada, esse 50 virou 25, você perdeu metade. Essa dobrou, virou 100. Você está com 125. Aí você tem que rebalancear, senão vai voltar para onde estava. Você tira aqui um pedaço daqui, né, e coloca aqui. Você coloca 62 em cada um. Aí na segunda rodada, agora esse dobrou, virou 125. E esse dividiu por 2, virou 31. A nova soma virou 156. Então você está com 2 ativos porcarias, mas como eles andam de forma diferente, e você faz o rebalanceamento, você ganha muito dinheiro no longo prazo. Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, tem aqui, a gente gosta desse 4-3-3, tá? Tem 3 atacantes, está batendo um bolão aqui, ligado à economia doméstica. Tem aqui 2 zagueiros segurando a onda, né? Defensivos. Esse aqui mal sai do lugar, está plantado ali, só gerando caixa. Em dia de felicidade na bolsa. Sobe muito, aqui não acontece muita coisa, aqui cai, aqui não acontece muita coisa. O que a gente faz? Vende um pouco, compra aqui um pouco, compra aqui um pouco, compra aqui. Aí a felicidade foi efêmera. Não vai acontecer a reforma da Previdência, uma pena. Aí desaba. Aí aqui sobe, aqui cai, aqui desaba. Aí você vai lá, de novo, vende um pouquinho aqui, repõe aqui. O que aconteceu? Os ativos ficam zigue-zagueando e o fato de você estar tirando do que subiu e colocando um pouquinho da onde caiu, fazendo isso ao longo do tempo, num exemplo hipotético onde as ações começam num preço e terminam um ano exatamente no mesmo preço, o fundo ganhou muito dinheiro. Então o fundo fica tirando energia de onda, mesmo que o nível do mar não mude. Se fosse a ação só de Magazines Luizas, por exemplo, o dia é ruim de Brasil, tudo cai. Você fica olhando, chupando o dedo, não tem o que fazer. Eu não vou vender ela para comprar o quê? Outra que caiu? Então a gente gosta de pensar num portfólio equilibrado. E essas aqui são as eleitas de agora. Pode mudar amanhã, mas hoje é isso aqui. Poderia só... Oi? Pois não. Não, e em relação às commodities, né, até para tu me responder se é uma pergunta relevante ou não. Por exemplo, a energia elétrica e o petróleo, as perspectivas agora para as próximas décadas. A tendência é a energia elétrica, digamos, despontar em relação da necessidade de petróleo, que vai impactar muito mais no setor elétrico, de produção e distribuição, em relação às empresas que são mais relacionadas ao petróleo. O que a gente está na dúvida é que é o seguinte, o petróleo ele tem boa parte do seu uso, talvez o principal hoje seja a questão energética, mas tem toda a parte de materiais. Então você olha a Braskem, ela compra um nafta, né, que pode virar gasolina e tal, mas do nafta tira uma série de resinas e polietileno, polipropileno, tal, que vira material. Do lado da energia, hoje em dia a gente vê o que tem acontecido com a energia solar,
proliferação de placas. Hoje eu tenho um primo que montou um negócio desse, não para de crescer, colocando placa de energia nas casas. Um outro gestor, que era da Tarpon, montou a Bravia. A Bravia hoje ela está ficando importante numa empresa de capital fechado de energia elétrica. Assim, tá meio fundo lá, está ficando secundário. Então esse negócio de energia está crescendo muito. Se isso vai substituir ou não o uso do petróleo, muito difícil, porque ao mesmo tempo onde você vê uma China crescendo ininterruptamente o consumo do petróleo, e quando você começa a imaginar que você tem uma Índia onde o consumo per capita de celulose, consumo per capita de pasta Colgate, consumo per capita de qualquer coisa é ínfima. E você olha, já que é para pensar em longo prazo, quando você olha uma África, que o africano não sabe o que é uma lata de Nescau, e não tem nada, não tem estrada, não tem rua, não tem nada. Será que quando o mundo começar a urbanizar um pouco mais de novo, será que vai dar conta a produção de petróleo? Então, assim, eu não descartaria o petróleo continuar sendo extremamente importante para o mundo. E o que vem a adicionar de energia solar, placas, a eólica, isso daí talvez não dê conta do que vai vir de consumo adicional. A gente nunca sabe de onde que vem o próximo crescimento, sempre veio de algum lugar. Então hoje a gente vê, a China não é tão óbvio mais para você instalar uma fábrica. Algumas coisas sim, mas nem para tudo. Então tem fábrica chinesa que está sendo empurrada para a Mongólia, está sendo empurrada para o Vietnã, algumas coisas já não funcionam lá. Então esse cara da Mongólia, esse vietnamita começa a ter salário, começa a aumentar a renda, começa a consumir um pouco mais. Se você somar a periferia da Ásia em torno da China, dá uma meia China. Essa meia China saindo da miséria, como é que é isso aí? Então, é uma pergunta extremamente difícil e eu acho que é muito mais provável acontecer para frente o que foi parecido para trás do que algo disruptivo totalmente. Mas é um chute. Vou ter a honra de perguntar pela segunda vez no mesmo dia para ti, né? Talvez eu mude a resposta. Em cenários que antecedem eventos importantes, como o que está para acontecer aqui no Brasil, que são as eleições, ou Brexit, eleição de Trump, a gente fala daquele conceito de assimetria, né? Então, o que é isso? Quando se ganhar um lado, pode derreter, se ganhar outro, pode subir. Eu lembro, exatamente nesse mesmo período, há 4 anos atrás, o Peixoto, que é o gestor lá do XP Investor FIA, esteve aqui. E aí a gente lançou essa mesma pergunta, estava um cenário de Aécio e Dilma, e ele colocou, a Petrobras estava em 20 e poucos reais na época, ele disse, se o Aécio ganhar, a Petrobras vai a 50, se a Dilma ganhar, vai a 10. Então ele tinha claramente que existia uma assimetria em função de um grupo ganhar ou outro ganhar. Nós estamos vivendo um cenário não tão drástico que nem aquele, daquela época, mas tem ainda um cenário à esquerda, um cenário de centro, um cenário hoje para a direita que não tínhamos naquele cenário. Tu enxerga algum tipo de assimetria nesse momento que tem que te fazer mudar essa estratégia que tu acabou de desenhar para nós aqui? Sim, a assimetria, na nossa opinião, existe. Um dado curioso, tecnicamente falando, a ação é um investimento sempre, no geral, tá? Tem momentos melhores ou piores, mas no geral, ele é um investimento assimétrico. Porque o máximo que você pode perder é 100%. Para ganhar, você pode ter casos de 200, 300, 400, 500, então ele é assimétrico. Diferente de outros investimentos, derivativo não, ele é simétrico, né? Então, quando a gente olha hoje, algumas coisas nos dão a direção. Commodity em relação aos outros ativos, low, low, low ever. Beleza. Alocação dos participantes de mercado em bolsa. Também, mínimo histórico. Desde 2000, desde quando a Ambima solta os dados, nossa média, os fundos, de forma geral, fundo de pensão, fundos públicos, fundos normais, como os nossos, se somar o quanto que tem
em ações dividido pelo patrimônio total, a média é de 14%. Chegou em 22 em 2007, está em 8. Muito baixo. Se você olhar como que o mundo está posicionado no Brasil, os fundos globais, muito baixo, muito abaixo da média. Os fundos dedicados para mercados emergentes, extremamente abaixo. Só para voltar para a média, os fundos locais mais os fundos globais, não é passar da média. Média é assim, ele fica momentos acima e momentos abaixo. Para voltar para a média, você precisa de uma exposição adicional na Bolsa de 1,6 tri de reais. É muita coisa. A gente acha que 80 mil pontos não aguenta isso. Tem que ser muito mais para cima. E aí, quando você olha os candidatos, hoje, em toda a sabatina, se pergunta de reforma da Previdência. Toda vez que o Brasil se encontra numa situação onde uma reforma precisa ser feita, um assunto precisa ser endereçado e ele passa a ser suprapartidário, ele é endereçado. Às vezes muito bem, às vezes meia boca, mas ele é endereçado. Então você tem lá em 90, 91, 92, tinha uma questão de hiperinflação que tinha que ser resolvida. Não interessa quem que ia assumir. Então forma-se um consenso e resolveram com o Plano Real. O Plano Real tem muitas virtudes, tem alguns defeitos também, mas resolveu. E aí você teve ali, final da década de 90, o câmbio, aquela banda diagonal exógena tinha que ser mudada, o câmbio tinha que ser flutuante. Foi resolvido. Agora você tem a questão de reforma da Previdência, que é o principal assunto, mas tem tributária, reforma política e tal. Entre quatro paredes, todos os assessores econômicos, quando vai conversar lá com o Mansueto, com o Guardia, todos eles falam sobre as suas reformas da Previdência. Umas mais agressivas, outras menos, mas todas dão mais ou menos uma endereçada. Então, salvo algum tipo bolos, alguma coisa assim, e olha lá, não sei, bobear lhe surpreende, né? A gente já viu cada coisa. A gente acredita que essa reforma da Previdência, mal ou bem, vai sair. Então a gente não se preocupa. No caso extremo, assumiu uma pessoa e ele fala o seguinte, olha, ele fez uma campanha mais ou menos, ele não enlouqueceu na campanha, portanto ele ganhou 70, 80 milhões de votos. E aí no primeiro dia ele falou o seguinte, agora tudo que eu falei esquece, vou tacar o pau aqui, não tem reforma da Previdência, não vai ter nada disso, vamos gastar, eu vou imprimir dinheiro. Em quanto tempo você acha que ele dura na presidência até você ter aqui a Standard & Poor's, a FIT, o TCU, a AGU, você ter o Congresso, fala, não, para, esse cara enlouqueceu, tira, coloca o vice. É um processo traumático no Brasil, Bolsa vai desabar, mas o processo de autocorreção vai acontecer. Então, mesmo no cenário onde uma pessoa não entenda o que tem que ser feito, ou ele se adequa ou cai. Essa é a nossa premissa. Estamos comprando o máximo que dá. Mais alguma pergunta? Boa noite. Tu mencionaste aí que vocês giram em torno de 6 bilhões em 15, 20 fundos. Pergunto, quando você compra e vende, tem alguma ação que vocês conseguem manipular, entre aspas, no mesmo dia ou você não consegue fazer isso? Não, na verdade, assim, a manipulação é um negócio que hoje em dia quem tenta fazer, acho que é alguém que escreve sobre ela, fala que é boa, mas na verdade quer vender, né? No fundo, a manipulação ela é essa. Ou alguém que está escrevendo e querendo convencer os outros que ela é uma porcaria para tentar comprar. Porque você vender ou comprar, você está interferindo no mercado. O que a gente, na verdade, a quantidade de fundos que a gente tem é menos, é uns 7 fundos. E os fundos eles têm carteiras iguais, né? A única diferença é que o nosso institucional só tem ação,
o Alaska 70 pode ir até no máximo 70% em ações, e os outros têm a mesma carteira de ações e tem algo adicional, que é juros e câmbio. Então, quando a gente adiciona uma ação nova, a gente adiciona para todos. Quando a gente vende alguma ação, a gente vende para todos. E o que a gente toma cuidado para não... vou chamar de interferência, porque quando você quer comprar uma ação, ela está R$10, você começa a comprar, dispara para 12, é ruim. Algum broker abriu a boca que a Alaska está entrando no papel, o papel dispara, já perdeu a graça. A gente simplesmente comprou um pouquinho a 10, disparou para 12, a gente vende mesmo no dia 12. Então a gente dá um corretivo no mercado na hora. Você quer comprar, eu vendo. Você quer vender, eu compro. A gente faz sempre o contrário. E se a gente começa a vender alguma coisa, porque está R$20, e algum corretor fala, a Alaska está saindo, e a ação sai de 20 para 15, no 15 eu estou comprando. Então não tem muito problema, a gente tira proveito das oscilações de mercado. O que a gente não gosta é de se envolver com ações que são muito ilíquidas. Ou, se a gente se envolve bem pouquinho. 0,5%, 1%, para poder deixar o fundo sempre líquido, sempre ágil. Porque o nosso ganho vem muito das trocas. Então, dificilmente a gente compra um negócio e fica sentado em cima o ano inteiro. Só fica se é muito bom. Ou só fica se o preço não anda. Mas se está mexendo, a gente está trocando. Vendendo pouco, comprando, vendendo, comprando. Isso deixa a gente sempre muito ativo e fazendo a leitura do mercado do que está acontecendo com a liquidez dos papéis. Não sei se eu respondi. Então, tá bom, então. Mais um. Minha pergunta não é relacionada aos fundos, mas talvez o senhor poderia responder a respeito das criptomoedas. Como que vocês enxergam isso aí? A gente sabe que no Brasil não é moeda oficial, se criptomoedas fazem parte já de alguns fundos internacionais também, como moeda, enfim. Se eu não me engano, a CVM não reconhece ainda a criptomoeda como um ativo. Ela é como se fosse um software no Brasil. Mas o que mais nos interessa nas criptomoedas é o blockchain. Então a gente vê, por exemplo, em navegação de longo curso, que você envolve várias checagens, várias trocas de documentos entre várias entidades, isso sendo feita via blockchain barateia muito. Então, por exemplo, a Valid, está aqui, ó, meia direita aqui, ela já está se envolvendo com blockchain para poder resolver problemas de informação entre um emissor de cartão de crédito com banco. Tá? Você começa... O blockchain, ele tem chance de ser revolucionário, tem chance de mudar muitos processos. A existência de uma moeda digital é mais uma possibilidade que o blockchain fez. Então, quando eu mando um arquivo para você, eu mando um arquivo do meu computador via internet para você, na verdade o que eu estou fazendo, eu não estou enviando o arquivo, eu estou enviando uma cópia. O arquivo está comigo. Se eu quiser eu posso deletar, mas eu envio uma cópia, que é o princípio da duplicidade na internet, dos arquivos e tal. Blockchain resolveu isso. Eu transferi a posse do meu PDF para você, com os outros confirmando que a gente fez essa transação. Então, blockchain é um negócio interessante para você ter uma moeda. Agora, para estipular o que é o valor justo de uma moeda digital, eu acho que eu estou há anos-luz disso, não tenho a menor ideia. Mas a gente vai chegar lá. Mas hoje não faz parte, não. Então, tá. Muito obrigado, Breda. Eu queria agradecer o apoio da Omar Investimentos, da Focus Investimentos e da Corretora Valderez pela ajuda na organização do evento. E gostaria de dar boa noite para todos. Obrigado pela presença.